Está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados e a Lei 13.709 de agosto de 2018, que objetiva a proteção dos dados pessoais do cidadão. E essa lei pode impactar na vida de todos. A lei define condutas ilícitas e suas penalidades. E os nossos convidados são o Dr. Luiz Vale, ele é procurador do Estado de Alagoas, e o também professor Dr. Eric Lucena, advogado da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB Seccional Alagoas. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Como informamos, os nossos convidados hoje são o Dr. Eric Lucena, professor da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB Seccional Alagoas, e o também professor, procurador de Estado, Dr. Luiz Vale. E com eles vamos conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Vamos começar com o doutor Luiz Vale. Doutor, o que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você bem referenciou a Lei 13.709 de 2018, ela tem por objetivo central proteger, tutelar os dados do indivíduo. Principalmente porque nós vivemos hoje numa sociedade de dados, os dados eles transitam no âmbito da sociedade a todo momento e eles precisam ser tutelados porque eles fazem parte da privacidade do cidadão. E o que nós vivenciamos hoje, dentro da perspectiva da nossa era tecnológica, é justamente uma utilização muitas vezes indevida dos dados do indivíduo. Vou dar um exemplo simples, né? A utilização dos seus dados para o direcionamento de publicidade comercial, né? Tem vários algoritmos que tradicionalmente são formulados justamente para direcionar a publicidade. É comum você, por exemplo, ingressar num site específico para comprar um livro e depois aquela sugestão, você não comprou o livro por alguma circunstância e aquele livro vir sugerido ao lado da sua caixa de e-mail. Todos os seus dados, então, estão sendo muitas vezes utilizados de forma inadvertida e nós não tínhamos uma legislação robusta que viesse a tutelar esses dados dentro da perspectiva de privacidade do cidadão. Lógico que, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha alguns acordos, antes mesmo da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, chancelando a necessidade de proteção desses dados do indivíduo enquanto, né, uma perspectiva necessária da privacidade, mas com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada no Regulamento de Proteção de Dados Europeu, nós temos agora uma legislação muito mais robusta para regulamentar adequadamente o uso desses dados pessoais. Proteção, por exemplo, a utilização inadvertida desses dados, para que ninguém venha promover tratamento de dados que venha a prejudicar o cidadão, evitar também, principalmente nesses casos, a utilização de dados sensíveis, que são dados relacionados muitas vezes a questões étnicas, raciais, as questões religiosas, políticas, de filiação sindical, para que esses dados não sejam utilizados, inclusive, como um fator, muitas vezes, de desequilíbrio do processo democrático. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela passou a vigorar em maior escala agora no dia 18 de setembro deste ano, e ela surge no ordenamento jurídico como um diploma indispensável para a proteção dos dados do indivíduo, para principalmente guarnecer a sua privacidade, com certeza. Professor Eric, vamos fazer uma cronologia de como surgiu a lei? Vamos sim. Para a gente entender esse contexto atual, obviamente que a gente tem a lei a partir da sexta-feira passada em vigor, nosso ordenamento jurídico, mas a história de proteção de dados e a história da privacidade remonta a anos atrás, a décadas atrás.
Por quê? Nós já tínhamos na Europa, no contexto do pós-guerra, a difusão de uma nova tecnologia, que era justamente a computação. E nessas novas técnicas, a gente pode, a partir daí, processar dados pessoais, em larga escala, cada vez mais, cada década, aumentando a capacidade de processamento. Nisso, a gente vai observar na Europa a preocupação com os dados dos cidadãos. Se eu tenho determinado país que vai realizar um censo, por que perguntar tais questões que são pessoais, que não têm utilidade nenhuma para uma política pública, por exemplo? Então, a gente começa com alguns movimentos na Alemanha, na Suécia, em alguns estados da Escandinávia, e isso vai gerando um ambiente favorável a legislações que protejam os dados das pessoas. Em 1980, a gente tem a chamada Diretiva Principiológica da OCDE, que justamente vai estabelecer alguns princípios gerais para o tratamento de dados, para o fluxo desses dados pessoais, e essa diretiva vai acabar inspirando algumas legislações. Na Europa, nós já tínhamos diretivas que eram aplicadas nos países, e em 2016 foi aprovado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2018. No Brasil, nós nos espelhamos nesse Regulamento Geral Europeu, que dá uma proteção grande ao cidadão, diferente de outras legislações que a gente já conhecia de alguns outros países, aumenta a proteção dos dados do cidadão, e nós elaboramos a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, sancionada pelo então presidente Temer, em 2018, entrando em vigor agora recentemente. Mas ainda não tem a parte das... Exato, né? Ela entrou, foi uma lei que teve a sua vigência repartida. Na verdade, ainda em 2018, os artigos que criam a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já entraram em vigor. O que se discutia era sobre a vigência dos demais artigos, e isso foi fatiado, né? Aqueles artigos que trazem as sanções administrativas somente entrarão em vigor a partir do ano que vem, agosto do ano que vem, mas agora já tem a aplicação dela quanto aos demais artigos. Há quem diga que vivenciamos uma nova revolução. É verdade, na verdade o nosso contexto hoje é o que a gente chama de quarta revolução industrial. É um momento extremamente disruptivo e que é caracterizado pela profusão de novas tecnologias e pela velocidade informacional. Quem nomina a nossa era de quarta revolução industrial de forma própria e adequada é o professor Klaus Schwab, que é responsável pelo Fórum Econômico Mundial. E esse contexto de quarta revolução industrial ele é marcado por 3 pilares indispensáveis. O primeiro deles é o aumento da capacidade computacional. Hoje nós vivenciamos um instante da nossa era que permite que nós tenhamos um processamento de dados de forma única, com a velocidade nunca vista na nossa história. Isso repercute diretamente, inclusive, nas relações que são travadas no bojo da sociedade, principalmente porque essa capacidade de processamento faz com que a circulação das informações seja muito mais rápida, muito mais célere, e a gente tenha esse consumo aí instantâneo, praticamente, das informações que circulam. Então, a capacidade de processamento elevada, ela acaba resultando na possibilidade de nós termos a utilização massiva desses dados. Hoje utiliza-se a expressão Big Data, Nós temos um volume informacional amplo com a maior variedade de dados, e esses dados eles são utilizados principalmente com o objetivo de trazer situações e previsões mais assertivas. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais dados eu possuo, quanto mais dados eu tenho em meu controle, mais eu também tenho poder. Até o professor Yuval Noah Harari trabalha a ideia de que nós vivenciamos hoje uma sociedade dos dados, e que os dados eles constituem o ativo mais importante da sociedade, Até aquela clássica comparação de que os dados eles constituem o novo petróleo, e de fato o são, Principalmente porque quando nós temos o controle de dados, a gente tem acesso a informações e a predições que geram vantagens, inclusive competitivas a nível mercadológico e a nível político também, Até trago o exemplo de que nas discussões relacionadas às eleições presidenciais dos Estados Unidos, até do próprio Obama, o Barack Obama ele contratou um cientista de dados político para poder, inclusive, analisar os dados coletados e direcionar também as suas publicidades
para que ele pudesse ter um retorno adequado diante daquela atuação. Ou seja, quanto mais dados eu tenho, mais poder eu tenho para direcionar, para moldar comportamentos. Isso é muito preocupante, por isso que a regulação ela é necessária. E, além disso, nós temos hoje tecnologias muito disruptivas, que envolvem, por exemplo, a inteligência artificial, que nada mais é, em termos simples, do que a possibilidade de sistemas computacionais realizarem atividades correlatas à atividade cognitiva humana. A lei surge por também uma necessidade econômica de adequação a... Sim, também, com certeza. Sim. As pessoas esquecem que um dos fundamentos também de formulação da Lei Geral de Proteção de Dados não é só a proteção da privacidade, mas também toda a parte da estrutura econômica, do comércio, muitas vezes eletrônico também. A gente está falando de proteção de dados, mas a lei não protege só os dados a nível eletrônico, não. Ela protege também os dados produzidos de forma física, deixar isso bem claro. A lei ela é ampla na proteção dos dados pessoais. Então, perceba que o próprio artigo 2º da LGPD, ele estabelece também como um dos fundamentos da legislação a própria inovação, né, o próprio direcionamento para viabilização de políticas econômicas. Então, a lei tem um viés, né, na sua formulação econômica também, inclusive para que nós pudéssemos nos inserir dentro de um contexto global de segurança jurídica para a proteção dos dados e uso adequado desses dados para, inclusive, fomentar políticas de ordem econômica. A segurança jurídica do negócio, né? Professor Eric, a lei também teve cuidado com alguns princípios e eles são taxativos. Vou aproveitar a sua condição de professor para que o senhor fale desses princípios que são inerentes à lei. Bem, os princípios que foram inseridos na lei não são novidade, pelo menos no âmbito internacional. Como eu falava anteriormente, naquelas diretivas no âmbito europeu, a gente já tinha esses princípios disciplinados, indicados lá, e a gente aproveitou e inseriu isso no nosso ordenamento jurídico. Havia uma proposta, no tempo da Assembleia Nacional Constituinte, entre 87 e 88, da inserção de um capítulo na Constituição acerca de privacidade e acerca de proteção de dados, onde o autor, não me recordo quem foi, fez a proposta justamente de inserir esses princípios à época, o que acabou não acontecendo. Então, de 88, quando nossa Constituição foi promulgada, até 2018, veja se passa um bom espaço de tempo, a gente teve tempo para maturar e grande parte desses princípios foram inseridos. Que princípios são esses? Eu tenho o princípio da finalidade. Muitas vezes a gente vai e baixa um aplicativo que você pretende tal coisa com ele. Eu dou aos meus alunos o exemplo de que alguns anos atrás a gente não tinha a função lanterna nativa no celular. A gente tinha o flash da câmera e você baixava um aplicativo que ligava o flash para utilizar como lanterna. Mas o que acontecia? Algumas dessas empresas que elaboravam esses aplicativos colocavam o acesso indevido à lista de contatos, à galeria do celular, ou seja, fotos, vídeos, e isso não tinha nada a ver com a função específica daquele aplicativo. Você baixava porque você queria utilizar a lanterna, mas ele acabava captando dados indevidamente para qualquer fim que seja. Se fim escuso, a gente não sabe. A gente tem o princípio da finalidade, a gente tem o princípio da adequação dos dados. Os dados, eles devem ser atualizados, corresponder à realidade. O titular de dados, ele deve ter a possibilidade de atualizar os dados sobre ele, de requerer o apagamento desses dados. Por exemplo, eu não vou utilizar mais o serviço de uma empresa que eu contratei. Ele tem todos os meus dados lá. Eu não tenho interesse que esses dados fiquem disponíveis para essa empresa. Posso requerer a exclusão dos meus dados daquela base que eles têm sobre mim, né? Então, isso é muito importante, além de que a participação do cidadão aumenta, né? Eu costumo sempre falar para os meus alunos que, embora a lei fale em proteção de dados pessoais, o que se protege não são os dados pessoais, o que se protege é o titular dos dados pessoais, né? E através de toda essa principiologia, enfim, sem contar com outros princípios, porque a gente está falando aqui de privacidade, querendo ou não, apesar de a gente ter essa briga na doutrina sobre privacidade e proteção de dados, se é um direito autônomo ou não, eles acabam remetendo, de certa forma, aos direitos da personalidade, aqueles direitos do indivíduo enquanto pessoa, enquanto ser humano.
Então, esses princípios eles servem para orientar e guiar a aplicação dessa legislação. Você complementa? Inclusive, até uma proposta de emenda constitucional com o objetivo de incluir no artigo 5º da Constituição Federal a proteção de dados enquanto direito fundamental, dentro dessa perspectiva de vislumbrar a proteção de dados sob uma ótica autônoma e individualizada, justamente diante desse contexto atual da nossa sociedade de dados tão importante, né? Além disso, eu até gosto sempre de destacar a necessidade de observância adequada do princípio da transparência, né? Qualquer tipo de utilização de dados deve ser transparente, deve permitir uma controlabilidade, deve permitir accountability, ou seja, necessariamente, se você trata dados, você precisa ter transparência desses tratamentos, inclusive para viabilizar adequadamente os direitos do titular do dado, como, por exemplo, um pedido de exclusão ou a impossibilidade de utilização adequada daqueles dados, justamente para que, com a transparência, a gente possa ter controle. Sem transparência, não se tem controle. E por isso que a lei se preocupa também com o caráter de transparência. Além disso, ela traz um dispositivo muito relevante no âmbito tecnológico, que é o artigo 20 da Lei de Introdução. Ele prevê para o titular de dados o direito à explicação. Se eu tenho uma ferramenta automatizada que processa dados e é utilizada para tomada de decisões, por exemplo, imagine que você quer contratar crédito junto a um banco e o banco usa uma ferramenta automatizada e nega esse crédito para você, você tem o direito, utilizando os seus dados, o seu histórico enquanto consumidor, você tem o direito à explicação de como aquela ferramenta chegou àquele resultado e por que o crédito não foi deferido para você. Isso é muito importante porque nós já temos, no âmbito geral, a utilização de ferramentas automatizadas para a tomada de certas decisões estratégicas, como, por exemplo, a contratação de determinados indivíduos para atuar dentro de uma estrutura societária. Ou seja, se eu faço uma análise curricular através de uma ferramenta automatizada, por que se chegou àquela conclusão? Por que se excluiu aquele indivíduo do processo seletivo? Quais foram os critérios utilizados? Porque a gente tem dentro, inclusive, da utilização dessas ferramentas, questões importantes relacionadas a vieses discriminatórios. Ou seja, você percebe que em muitas situações, a depender de como a ferramenta é construída, diante daquele contexto, eu posso ter uma seletividade dos dados para escolher determinado indivíduo que tenha características que possam vir a resultar em um viés discriminatório. E a lei se preocupa com isso também, para evitar o tratamento de dados com vieses discriminatórios e permite ao indivíduo o direito à explicação, de ele questionar, de saber por que e como aquela ferramenta foi utilizada. Isso é muito importante nesse contexto, por isso que a transparência ela é um princípio estruturante no bojo da proteção de dados, para que a gente tenha essa clareza maior quanto à utilização, inclusive quando for caso de utilização indevida dos dados. Aí estaria o papel da Autoridade Nacional da Proteção de Dados? Da própria empresa também, né? A própria empresa, claro, né? Sim, nesse momento, a gente fala muito na necessidade de um aprofundamento de um compliance, das medidas de conformidade. Isso é muito importante no âmbito da estrutura empresarial, por exemplo, atender-se a essas medidas de compliance, de integridade e respeitar a legislação. Ou seja, a empresa, ela mesma procurar se adequar, procurar adequar a sua política interna de privacidade, né? Nós tivemos a criação com essa lei e agora com o decreto que o presidente aprovou no último dia 26 de agosto, criando a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão vinculado à presidência. Originalmente não foi pensado dessa forma, mas foi como a gente conseguiu ter a aprovação desse órgão, que ele vai ser o responsável, vai ser o xerife aqui da proteção de dados. Ele vai ser responsável por regulamentação, por fiscalização e por aplicação de sanções administrativas, né? Lembrando que as sanções elas só passarão a entrar em vigência a partir do ano que vem. Justamente a gente já teve um período de vacatio legis, aquele período entre a aprovação e a entrada em vigor da lei, para ter uma adequação, né? E, aliás, a gente não tem, talvez na história recente do Poder Legislativo, uma lei que deu tanto trabalho para entrar em vigor, né? A gente teve Código Civil, 1 ano de vacatio legis, Código de processo civil também. O tempo para adequação para uma lei muito mais complexa
foi reduzido. Para essa a gente teve 2 anos e assim mesmo a gente ainda ganhou mais 1 ano para a aplicação das sanções. Então é o tempo para que o empresário, para que o setor público se adeque, né, aos princípios, se adeque ao que a gente tem disposto na lei, para que ele não venha depois sofrer sanção. Isso é útil, inclusive, do ponto de vista econômico, porque na Europa nós já temos uma legislação que é altamente restritiva, como a nossa. Então, se a gente se adequa à nossa legislação aqui, é um passo para, se eu negocio, se eu tenho serviço em outros países, eu sou programador, quero vender um aplicativo para outros mercados, a gente já está com ele organizado dentro dos requisitos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E aí só um ponto, se você me permitir claro. complementar, a despeito de nós termos, né, adiado a vigência dos dispositivos que estão relacionados às sanções de natureza administrativa, eu posso ter demandas judiciais para responsabilização, inclusive civil, dos eventuais controladores e operadores que venham a tratar dados. Se esse tratamento de dados se der de maneira inadequada, inadvertida, até na linha do que preceitua o artigo 22 da Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso ter uma responsabilização e isso ensejar uma demanda judicial para, eventualmente, buscar-se, por exemplo, uma responsabilização civil daquele indivíduo. Inclusive, nós tivemos já uma primeira ação, uma demanda judicial proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, já com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados, dentro de uma perspectiva de tutela coletiva, com o objetivo de guarnecer os interesses dos titulares de dados em detrimento de uma determinada sociedade empresária que comercializava de forma indevida os dados do cidadão. Aproveitando, nós temos alguns atores aí, né? Você tem colaborador, operador, encarregado e o próprio dono dos dados, né? Nós temos alguns atores que a gente pode chamar assim dentro dessa lei. Eu tenho o encarregado dos dados, encarregado da proteção, eu tenho o controlador dos dados, eu tenho o operador dos dados. O que faz cada um? O controlador é aquela pessoa que é responsável pela direção. Eu vou decidir aqui quais políticas... Os provedores, eles são o quê? Os provedores... É apenas o meio tecnológico? Como é que ele seria controlador? A gente tem que ver também, quando a gente fala provedor de internet, a gente tem várias espécies de provedor, cada um com sua função. Por exemplo, eu tenho um provedor chamado Backbone, que é o tipo de provedor que é a espinha dorsal da internet no Brasil. Ele conecta vários pontos através de cabos. Mas desse eu tenho também os provedores de acesso. São aqueles que me permitem a conexão com a rede. Então, quando eu contrato um determinado serviço para ter acesso à internet, eu estou falando de um provedor de acesso. Mas eu tenho também o chamado provedor de conteúdo. Né? Que é aquele que fornece o conteúdo, os sites, enfim, um site jornalístico que permite conteúdo à população. Em relação à matéria dos provedores, a gente tem o Marco Civil da Internet, que muito toca nesse assunto quanto à responsabilização. Se a gente for observar os artigos que tratam de responsabilidade civil do provedor de internet, é interessante notar, principalmente para o telespectador que usa uma rede social, que está lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, que eu tenho responsabilização por conteúdo de terceiros também. A rede social, vamos supor aqui o Facebook, né? Se você vai lá, mesmo utilizando um perfil falso, e acaba publicando assuntos que ofendem a honra, a integridade de uma pessoa, se esse provedor não toma as providências que são elencadas lá no Marco Civil da Internet, por exemplo, após notificação judicial, retirar aquele conteúdo, um exemplo delas, então ele vai arcar também de forma que vai ter que indenizar a parte, vai ter que fazer alguma medida para minorar aquele dano, né? Desde retirada de conteúdo até o pagamento de uma indenização pela ofensa a um direito à honra, a um direito da personalidade, ofensa à privacidade. Tá? Então, a gente tem lá o Marco Civil da Internet, que é uma lei que nós temos desde 2014. Né? Surgiu naquele contexto onde houve aquele vazamento de dados, a gente teve... da Cambridge? Não, esse foi mais anterior, esse foi da NSA. Foi aquele escândalo do Edward Snowden que ele denunciou. O WikiLeaks. Exato. Né?
E o que se descobriu à época é que alguns líderes mundiais eram espionados constantemente. A então presidente da época, a Dilma Rousseff, a então presidente da Petrobras, a Graça Foster, tinham seus e-mails, tudo vasculhado pela NSA, né? E gerou uma revolta. Na Alemanha, a Angela Merkel também teve seus dados espionados, gerou uma certa revolta e a gente acelerou um projeto de lei que já existia há algum tempo, que acabou sendo a lei, a primeira grande lei sobre internet, né? Uma lei até mais generalista, mas que cuida de algumas obrigações dos servidores, dos provedores, como armazenamento de informações, como responsabilidade e outros princípios também. E somente agora, né, 2014 para cá, 2018, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e agora a sua entrada em vigor. O perfil do espião mudou, doutor? Não, Sherlock Holmes. Na verdade, nós somos a todo momento, né, espionados, né, no âmbito principalmente da internet, porque a todo instante nós inserimos dados, nós nos relacionamos, nós publicizamos dados através das nossas redes sociais e esses dados são utilizados das mais diversas formas, inclusive muitas vezes para moldar perfis comportamentais, né? A gente vivencia, né, exatamente esse instante no qual as nossas informações elas são gerenciáveis por ferramentas tecnológicas disruptivas que permitem assertividade, como eu disse, no direcionamento de publicidade, assertividade no direcionamento de eventuais publicidades políticas, e isso faz com que a gente tenha também uma sociedade completamente aberta e escancarada no que diz respeito à publicização de informações. E aí vem a preocupação desse controle adequado dessas informações, do uso adequado desses dados e como eles são efetivamente tratados. A gente estava falando dos eventuais agentes da Lei Geral de Proteção de Dados, o Eric fez referência ao controlador que toma efetivamente as decisões ali acerca do direcionamento, do tratamento dos dados, e pode ser pessoa natural ou jurídica. Ele é o primeiro receptor dos dados pessoais. O controlador é o responsável pela tomada de decisões em relação aos dados que eventualmente são recebidos, tratados e utilizados. O controlador é uma figura central, que aí eventualmente poderíamos ter um provedor de internet na figura de controlador. Você tem um operador que vai efetivamente realizar aquelas situações que estão relacionadas na lei para a utilização dos dados pessoais, com o próprio tratamento para a utilização na situação X ou Y. E você tem um encarregado que inclusive vai fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem sido chamado, né, que é chamado inclusive no âmbito europeu de DPO, né, Data Protection Officer. Então, a gente tem essas figuras que são figuras centrais no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive podem eventualmente, né, ser responsabilizadas em caso de utilização inadvertida dos dados. Então, portanto, a gente hoje vive um novo contexto, a gente vive uma nova era de um boom informacional, mas essas informações hoje elas conseguem ser processadas, como eu disse, através de ferramentas disruptivas que geram outros resultados que nós não tínhamos antes. Inclusive, né, por isso que é tão importante a gente discutir a proteção de dados e os contornos da Lei Geral de Proteção de Dados que passou a vigorar. Nós temos essas empresas disruptivas, Uber, Airbnb, Facebook, tantas outras. Uber, Airbnb, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, e a própria Amazon e essas sociedades empresárias, elas gerenciam um volume muito grande de informações. Isso gera um problema a nível concorrencial, porque quanto mais informações eu tenho, mais, de certa forma, eu consigo direcionar e gerar um monopólio das minhas atuações. A exemplo da própria Amazon, né, que gera aí, tem um marketplace amplo e que possibilita, através do uso dos seus dados, um direcionamento muito mais assertivo das suas publicidades, o que faz com que ela tenha um retorno maior. Então, quanto mais dados eu tenho, mais chance eu tenho também de ter um poder econômico maior, e é muitas vezes difícil de barrar isso, né? Porque eu aumento o meu volume negocial, eu capto mais dados, eu tenho aquela base operacional que faz com que eu consiga ter um poderio econômico muito maior. E esse é um dos grandes desafios da sociedade hoje em dia. Vamos discutir depois essa questão econômica das disruptivas. Vamos para uma coisa mais teórica e que disciplina a lei. O tratamento dos dados pessoais. A gente tem esse gênero, tratamento.
Mas tem muito, quando você vai dissecar o tratamento, são 20 verbos, né, doutor? Exato. A gente tem, exatamente a partir do capítulo 7, do artigo 7º da lei, a disciplina sobre o tratamento de dados pessoais. E, subsequentemente, os dados pessoais sensíveis e dados pessoais de crianças e adolescentes. Quanto ao tratamento de dados, a gente tem uma série de condutas que são descritas na lei, até de forma extensa, né, como você mesmo falou, essas 20 condutas, né, que dizem respeito ao tratamento. De forma resumida, para o telespectador, a gente tem condutas que vão indicar desde a coleta dos dados, de como eles são captados das pessoas, né, se legal, se ilegalmente, até o armazenamento desses dados, onde eles ficam guardados, né? Então, por exemplo, a coleta, só no fato de eu utilizar aqui meu celular, de eu entrar na internet, no YouTube, se eu quero entrar no YouTube para assistir aqui o programa, eu estou fornecendo dados, né? Existe alguém que está captando aqueles dados sobre o meu acesso. Às vezes eu quero armazenar alguma coisa que está na moda agora, na nuvem. Eu vou guardar uma foto aqui lá no aplicativo do Google que deixa salvo, né? Então tem um armazenamento de dados. E, além disso, eu tenho o processamento desses dados, como esses dados vão ser organizados, tratados, enfim, pelo provedor, e também a questão da disseminação de dados. Então, todas essas condutas, né, da coleta, do armazenamento, do processamento e da disseminação de dados, né, são descritas aqui. Agora, quanto ao tratamento, eu tenho uma palavra-chave aí, que é colocada na lei, que é o consentimento. Consentimento do titular dos dados. Tá? Porque esse tratamento vai ser feito primariamente através do consentimento. Eu sei que a gente tem até um problema na doutrina quanto à questão de consentimento, né? Porque muitas vezes o consentimento da gente é comprometido, né? Você vê, praticamente todo mundo aqui utiliza alguma rede social, ou um WhatsApp, um Telegram. Então, você quer estar inserido dentro da sociedade, né? Que, sem querer, você acaba tendo que participar de certa forma ou não. Eu tenho colegas, apaguei meu Facebook, mas daqui a pouco ele vai contratar um serviço que precisa do Facebook para logar. Né? E até estranho, as pessoas estranham, eu falo isso para os meus alunos, e eles confirmam. Você conheceu fulano? Conheci, mas ele não tem rede social. Mas que estranho, o que é que ele está escondendo? Né? E tratamento pessoal, a gente tem um consentimento, mas muitas vezes esse consentimento é um pouco comprometido. Mas além do consentimento, sem ele, algumas situações permitem o tratamento desses dados pessoais. A utilização a questões de política pública, para cumprimento de obrigações contratuais, obrigações legais, questão de segurança pública, até relativo ao crédito também, que foi um tema muito polêmico, né, de como nossos dados são utilizados em relação à questão do crédito, a questão de formação de score, de informação sobre o consumidor. Então, essa é uma lei que ela acaba tendo um papel muito importante. Eu já vi alguns pesquisadores falando que ela tem a mesma aura que o Código de Defesa do Consumidor teve lá nos anos 90. Né? E quanto ao tratamento, a gente falou aqui no tratamento geral, algumas limitações, mas a gente vai ter também a disciplina do tratamento dos dados pessoais sensíveis, que é importante a gente fazer uma distinção, porque existem dados que são ligados a uma pessoa, os dados pessoais, e essa pessoa pode ser uma pessoa identificada ou identificável. Ou seja, às vezes eu tenho um dado só com uma fração de informação com aquela pessoa, mas que quando eu passo um cruzamento de dados, eu identifico quem é ela, eu sei exatamente quem é. Então, o dado pessoal vai nesse sentido. Mas o dado sensível, ele é aquele tipo de dado que quando ele é exposto, quando ele é colocado num contexto, né, ao olhar público, ele pode gerar algum tipo de discriminação, algum tipo de prejuízo para o seu titular. Dados quanto à opinião política, dados relacionados à saúde, a própria questão da intimidade sexual do indivíduo, dados biométricos, né? Enfim, e outros que são apontados como filiação política, opinião filosófica, religião, acabam sendo esses dados chamados sensíveis justamente por quê? Porque sua exposição pode acarretar grandes prejuízos, discriminações e lesões ao seu titular. Então, a lei dá uma proteção maior
E sem contar também que há uma preocupação com os dados pessoais de quem? De crianças e adolescentes. Hoje é uma realidade na nossa sociedade a utilização cada vez maior de aparatos tecnológicos por crianças e adolescentes. O pai hoje, ele não tem tanta paciência com a criança, pega, dá o smartphone, dá o tablet para ele brincar. A criança às vezes não sabe nem ler, mas ele está lá mexendo no joguinho, vendo o vídeo da galinha pintadinha. Então a criança tem contato muito cedo. E é muito comum você ver a criança lá, passa muitas horas, está utilizando determinados jogos, às vezes até faz compras, né, com a conta do pai, sem permissão. E esse tipo de exposição também tem que ser controlado, tem que ser levado em consideração para o cuidado. E a lei se preocupou também com os dados desses titulares que carecem dessa proteção maior. Ganham relevância o consentimento e o interesse das partes. Né? Sim, é importante lembrar, né, de um fundamento estruturante da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a ideia de autodeterminação informativa, né, de você ser o titular de dados, poder gerenciá-los e controlá-los. E, regra geral, a utilização desses dados ela depende necessariamente de um consentimento específico, direcionado, pontuado. Inclusive, né, a lei se preocupa em estabelecer que eu não posso ter uma cláusula geral de autorização no âmbito contratual, por exemplo, de utilização ampla e restrita dos dados. Eu tenho que ter uma cláusula específica estabelecendo ali que aqueles dados serão utilizados para aquela finalidade. Inclusive, quando houver, ou quando acontecer qualquer tipo de mudança de finalidade, o titular dos dados deve ser adequadamente informado, inclusive para que ele dirija um novo consentimento, se for o caso, se eventualmente o dado for ser direcionado para uma outra finalidade que não aquela que originariamente foi autorizada pelo titular dos dados. E dentro dessa perspectiva da coleta dos dados, que passa pelo armazenamento dos dados, tratamento dos dados, disseminação dos dados, a gente tem que lembrar também do compartilhamento de dados, né? Dentro dessa perspectiva até talvez de disseminação, porque o que acontece muitas vezes é que você percebe que estruturas, por exemplo, empresariais, compartilham dados entre si. Esse compartilhamento de dados, ele deve necessariamente passar pelo consentimento do titular dos dados. Eu não posso compartilhar os dados, a gente vê muita só troca de base informacional, mas ela não pode ocorrer sem o consentimento do titular. Então, são situações que a gente percebe, inclusive, estruturadas no dia a dia, do uso de base de dados, de compartilhamento de base de dados, inclusive para contato direto com os consumidores, você percebe isso, né? E muitas vezes você recebe uma ligação, mas como? Como é que você teve acesso ao meu dado telefônico, ao meu endereço? Isso, muitas vezes, é decorrência de um compartilhamento inadvertido de dados. E a lei deixa clara essa necessidade, inclusive de autorização pelo titular para esse eventual compartilhamento. Então, são pontos importantes que a lei toca, inclusive, o Eric falou e mencionou aqui da utilização dos dados, inclusive para a estruturação de políticas públicas. É imperioso lembrar que a lei tem alguns dispositivos direcionados ao poder público, né? A partir do artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma série de dispositivos que se preocupam com o tratamento de dados pelo poder público, principalmente sob uma ótica de uma perspectiva de transparência, de direcionamento de finalidade, de tratamento adequado desses dados. Lógico que a gente não pode subtrair do poder público a possibilidade de utilização dos dados, principalmente para a formulação de políticas públicas necessárias à coletividade, tanto que a própria lei faz e excepciona algumas situações no bojo do seu artigo 4º, lá, situações que estão relacionadas principalmente, né, a políticas públicas relacionadas à segurança, por exemplo, a segurança pública. Então, isso está excepcionado da própria legislação. Algumas questões relacionadas ao trato da saúde e nós nos ressentimos, inclusive, da imediata vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque esse cenário de pandemia também provocou um uso massivo de dados sensíveis do cidadão relacionados à sua saúde, enfim. Inclusive, a lei tem um dispositivo muito interessante que prevê que os planos de saúde, por exemplo, não podem se valer desses dados de saúde, desses dados sensíveis do indivíduo, para justamente restringir o acesso a determinados serviços ou obstar que o indivíduo possa contratar certos tipos de serviços. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz muito mais segurança jurídica e ela se preocupa com esses contornos
mais práticos e estruturados no que diz respeito ao adequado tratamento de dados pessoais do indivíduo e essa preocupação com os dados sensíveis, principalmente porque esses dados sensíveis, eles expõem mais o indivíduo, né? Eles estão relacionados à sua zona mais restrita de privacidade e a sua utilização inadvertida pode gerar, inclusive, como eu disse, vieses discriminatórios ou coisa do tipo que possa vir a gerar também um dano até moral para o indivíduo. Então, são preocupações relevantíssimas que a gente tem que ter no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui até digo que a gente precisa estudar com mais profundidade a LGPD, né? Muitas das discussões, eu já participei inclusive de alguns congressos e seminários como palestrante discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados, mas existem alguns pontos que ainda precisam ser debatidos com mais profundidade. E por isso que a gente agradece muito o espaço para tratar da LGPD. Diz que um grande limitador, é fato, o limitador do consentir e permitir, é que as pessoas não leem nem o contrato, nem o termo de uso. Exatamente. É um pouco cultural da gente isso de assinar um contrato. Só pelo clique, né? Vou assinar um contrato, eu só finjo que leio e assino. Na internet não é diferente. A gente tem aplicações que tem lá os termos de uso, tem o contrato inicial, você só clica em eu aceito, I agree, prossegue, instala o aplicativo, concorda com determinada política do site sem nem saber do que se trata, né? Então, há necessidade, né, de encarar isso como um desafio. Para quê? Para que se promova a educação. A educação como se promoveu do consumidor. Você é consumidor, você tem direitos. Então, você é titular de dados pessoais, você tem que prestar um pouco atenção. Hoje, a gente, inserido nesse contexto, acaba fornecendo um monte de dados que não são necessários às finalidades que a gente se propõe. Você vai numa farmácia, por exemplo, lá já tem o seu cadastro, tem o CPF. Antes de você comprar, você dá o seu CPF, sai uma notinha com alguns descontos para produtos que você frequentemente compra. E você não compra se não fornecer o CPF. Exato. Aí você está formatando um perfil, né? Mas imagina, você está com a dor de cabeça, você só quer comprar um comprimido lá. Com dinheiro. Né, dá o seu CPF, aí está lá os produtos, sabe o que você utiliza frequentemente, né? E o que é que eu faço com esses são dados relativos à saúde do indivíduo, né? Então, a gente tem que começar a ter uma cultura maior, de informar as pessoas, porque acontece que muita gente acaba nem ligando, diz, mas eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto, mas não é bem assim que funciona. Né? A gente tem exemplos na história, por exemplo, de sociedades em que a gente teve um Estado totalitário, na Alemanha nazista, por exemplo, em que as casas, como essa metáfora, tinham tetos de vidro, porque não existia intimidade, não existia vida familiar. Era interessante ao Estado saber o que você fazia lá dentro. Imagina você sendo um judeu, prestando culto dentro da sua casa na Alemanha nazista. Alguém descobre o que é que acontece com você. Veja, informação religiosa, mas que vai te levar para a morte. Então, hoje, a gente também, obviamente, noutras proporções, noutra época que a gente vive, mas a gente acaba fornecendo vários dados que podem ser utilizados contra a gente. A gente tem essa cultura, é o que Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês já falecido, falava na sociedade confessional, que os indivíduos hoje carregam confessionários eletrônicos portáteis. Boa. Né? Então, quando a gente tem aqui o celular e você está lá colocando informação, colocando no Twitter, tudo que você faz lá no dia, né? Que você entra num quiz para saber que tipo de personagem é você da novela, e você começa a colocar várias informações. Aquilo ali, você está concedendo acesso a várias coisas que é ouro para a empresa que está utilizando. Foi com base nesses tipos de teste de personalidade, que a gente teve o escândalo lá da Cambridge Analytica. Então, a gente mesmo, de um passado em que nós tínhamos o Estado como essa grande estrutura que vigiava, né, o grande ente aqui da vigilância, porque eu queria saber o que o cidadão fazia, a gente evolui. Nós temos grandes corporações, grandes empresas que também fazem isso. A gente está falando das empresas disruptivas agora há pouco, Google, Amazon, elas sempre procuram mais informação. Mas, mais importante, nessa nova sociedade da informação, em que a informação é a matéria-prima, a gente tem um terceiro elemento aqui, que é o próprio cidadão, o próprio indivíduo. Ele age como agente de vigilância, porque ele mesmo acaba servindo a essa captação de informação.
Quando eu vejo algo acontecer, há uma briga lá no meu condomínio, eu pego, filmo aquilo, jogo na internet de imediato. Vira chacota, vira meme, né? Então, nós mesmos, enquanto cidadãos, nós estamos contribuindo para essa sociedade de vigilância. Aproveitando aí esse gancho que já estão pressionando aí, faltam 3 minutos, temos 1 minuto para nossas considerações finais, senhores, com o senhor. Bom, agradecer primeiramente o espaço dado para a gente poder divulgar essas informações acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e dizer que para o cidadão comum, nessa lei, procure se informar, procure ser mais ativo, se preocupar com seus dados, porque eles realmente importam. Eu quero mais uma vez agradecer o espaço. É importante a gente ter essa abertura para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente porque ela toca diretamente na privacidade do cidadão e nós precisamos estar conscientes dos nossos direitos e principalmente de como exercê-los. E por isso que esses debates são tão imperiosos e necessários durante esse período. E também fazer o alerta aqui para que todo mundo possa, conhecer, se aprofundar, analisar com mais vagar a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente porque você hoje está sendo a todo momento bombardeado por inúmeros tipos de sociedades empresárias ou por pessoas, enfim, para que os seus dados sejam fornecidos e para que, de alguma forma, exerça-se um controle sobre você, seja a nível comercial, seja a nível político, seja a nível educacional, ou seja, você tem que estar preocupado com os dados que você fornece, com o direcionamento que você dá, principalmente porque isso, e hoje a gente tem que ter essa preocupação, a forma como os dados são tratados e como eles são utilizados moldam comportamentos na vida real. Por isso essa preocupação tão importante acerca da LGPD. Muito obrigado. Nós que agradecemos e recomendamos a leitura do Homo Deus e Lições do Século XXI, né? Tem o livro do Harari, que é o 21 Lições para o Século XXI. É um livro fantástico que ele trabalha muito disso, inclusive a sociedade de dados e o uso de tecnologias disruptivas. Interessante. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito enriquecedor a nossa conversa. E voltaremos a nos encontrar. Bom, Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e pelas nossas redes sociais e o aplicativo TV Mar. Até a próxima.